Então, bom dia, obrigado pelo convite, a Simone, Tommy. Gostei muito, Luiz, da sua fala, da sua apresentação, da sua arte, da produção. Anotei algumas coisas aqui que tem a ver também com um pouco do diálogo daquilo que eu vou apresentar, tá? Então, eu tenho uma aproximação com Jung, mas essa aproximação se deu justamente por causa da teologia. Eu fui estudar a psicologia da religião e fui enveredando aí pelos conceitos junguianos. Mas eu sempre digo que eu estou constantemente aprendendo alguma coisa de Jung e sempre tenho um espanto em relação a determinadas coisas, principalmente em relação ao meu objeto de pesquisa, que é a literatura hermética e o corpus hermético, e também as técnicas alquímicas, né? Um ponto assim que eu acho interessante a gente dialogar aqui, buscar entender esse processo daquilo que seria do mito do homem primordial no Poimandres, e principalmente daquilo que seria o homem essencialmente humano. E por que esse essencialmente humano, né? Mais adiante eu vou explicar isso, mas há algumas expressões que também se utilizam na literatura hermética e também por Jung, como, por exemplo, o homem interior, o homem essencialmente humano, o homem realmente humano, o homem essencial, etc., que tem uma certa correlação com aquilo que o Luiz falou sobre a personalidade total, o self, etc., que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Mas aí eu gostaria de começar, principalmente pelo mito, um pouco descrevendo assim o mito do homem primordial, né? Ou o mito, o homem primordial, o homem essencial, e como se dá esse nascimento, ou seja, utilizando essa mitologia e um pouco em diálogo com o Jung. Agora, é interessante também aquilo que Luiz falou sobre a questão da arte e da psicologia analítica, né? Ou seja, não é a redução necessariamente da arte a uma psicologia analítica, também não é a redução da produção literária, ou seja, daquilo que seria uma produção do mito, mas essa interação do mito com aquele que produz, ou seja, o homo religiosus que produz esse mito e como ele compreende determinados símbolos que têm uma certa ligação com arquétipos, ou seja, com algo que aí permeia aquilo que a gente poderia dizer simbolicamente de arquétipo, o arquétipo do herói, o arquétipo ou seja, o ego na sua emanência e também um pouco do self, do homem sábio, e assim por diante. Então, eu vou falar um pouco sobre isso durante o mito, né, no decorrer do mito, mas, essencialmente, assim, para Jung, o mito, assim como o sonho, ele expressa elementos simbólicos que têm a ver com uma profundidade última, ou seja, algo que é mais profundo do que aquilo que a gente imagina, tá? Não é do ponto de vista eliadiano, porque Eliade vai ver como o mito como algo último. Para Jung, o mito, na verdade, tem a ver com a profundidade, ou seja, aquilo que é mais profundo da alma, ou seja, na psique ou na psique humana. Pode ir mais adiante, por favor? Então, assim, o nome do livro é muito interessante, porque é Poimandres, e Jung ele menciona o Poimandres como um símbolo daquilo que seria o self, né? A palavra Poimandres é um trocadilho para falar de poimen,
ou seja, pastor Andres, o pastor dos homens. Mas, na verdade, a origem desse nome, ele é copta, é P-E-M-E-R, ou seja, é a mente de Ra, a mente da soberania absoluta. Isso na literatura hermética, tá? Então, assim, é bem interessante lá nos arquétipos e o inconsciente coletivo, tanto no parágrafo 66 e 79, que Jung faz essa relação do Poimandres como uma formulação para a forma mais arcaica do pensar, ou seja, uma atividade autônoma cujo objeto somos nós mesmos, ou seja, é o si mesmo, é o self, etc. Tá? Então, Jung aí, ele bastou designar esse arquétipo como do velho sábio ou do significado do sentido. Mais adiante a gente vai ver que o self também, ou seja, o si mesmo tem uma relação com aquilo que dá sentido à vida, né? É a vida da vida humana, tá? Volta um pouquinho, volta um pouco. Então, assim, o próprio texto do Poimandres é muito interessante porque é uma visão que uma pessoa tem a respeito dessa revelação. Dessa revelação de um ser que é o si mesmo, ou seja, é ele falando consigo. Ele diz, uma vez, quando me veio uma reflexão acerca dos seres e o meu pensamento impetuosamente, ou seja, enquanto os meus sentidos corporais possuídos como os que são pesados de saciedade, e mais adiante ele diz assim, tu, então, quem és? Ele pergunta para si mesmo, e ele diz, de fato, disse ele, sou Poimandres, o nus da soberania absoluta, do domínio absoluto e assim por diante. Ele diz, eu sei o que queres e coexisto contigo em todo lugar, assim por diante. Então você vê que o próprio texto já começa com uma ideia bem interessante, que é essa relação do diálogo com o self, ou seja, com si mesmo e assim por diante. Pode prosseguir. É bem interessante também essa relação do self com esse Poimandres. Ele assume como a gente poderia dizer, uma característica de divindade também. É ele que é o portador da revelação e ele é a divindade. Então, para Jung, a divindade não é nada mais nada menos, ou seja, Godhead não seria nada mais nada menos do que simbolicamente essa dimensão do inconsciente que forma as coisas, ou seja, e de onde todas as coisas emanam. Até o próprio ser humano, que ele na verdade, ele engravida essa divindade, Poimandres, ela engravida do homem, ou seja, ele gesta, essa divindade gesta o homem, porque é mais fêmea, ou seja, é macho e fêmea. E essa biunidade é muito interessante, porque está sempre relacionada aos mitos, né? Essa biunidade, essa coisa do macho e fêmea, essa relação de coincidência oppositorum, está sempre relacionada com essas divindades, com algo mais profundo da psique. Então, é bem interessante também que esse Deus... Eu achei muito interessante a fala de Luiz, porque me lembrou também a questão dos mitos. Luiz falou do caos e da harmonia, e é justamente isso que mexe no mito de Poimandres, quando Deus começa a observar, ou seja, essa divindade, esse Poimandres, esse nus, essa mente superior, começa a observar o caos e, ao mesmo tempo, começa a organizar, separar as coisas, porque é a partir dessa separação que ele vai começar a dar uma forma ao cosmos. Cosmos tem esse sentido de ordem, dar uma ordem, etc. Pode prosseguir, por favor. Vocês estão me entendendo, né? Estão conseguindo compreender e acompanhar, né? Então, assim, tem um mito, esse mito do homem, tá, tem toda a história da criação antes, mas esse mito do homem primordial, ou do antropos, como Jung, ele utiliza recorrentemente em várias obras, né? É bem interessante
pela própria formação, pela relação do mito do herói, ou seja, daquilo que é o ego, que emana e que tem uma emergência e, ao mesmo tempo, uma aparência no consciente, ou seja, na sua forma consciente. É o mito do herói, né? Então, assim, o pai de todos, esse é o Nus, sendo vida e luz, gestou um homem idêntico a ele, o qual ele amou como o próprio rebento. Se você observar no texto em grego, aí utiliza o verbo eral, que significa, na verdade, amar, mas aí amar eroticamente. Mas não é necessariamente essa relação só sexo, mas também toda uma potencialidade, tá? E aqui amou como o próprio rebento, pois era muito lindo. Essa relação também da beleza, do erótico, também permeia muito o texto hermético, que a gente vai ver mais adiante. Tendo a imagem do Pai, ou seja, o homem, o antropos primordial, tem essa imagem do Pai. Pois também, deveras, Deus amou a própria forma e entregou todas as coisas de si mesmo. E quando o homem avistou a criação do demiurgo no fogo, quis criar também e foi permitido pelo Pai. Esse demiurgo também nasceu, é uma emanação também de Deus. Ou seja, era como se fosse um agente de criação, que aí no texto aparece como o irmão do antropos, ou seja, desse homem, desse herói primordial. Nós estamos falando aqui do mito do herói, tá? Ou seja, do homem divino e assim por diante. Então, quando veio a estar na esfera demiúrgica, a esfera demiúrgica, na verdade, é uma esfera cheia de astros, ou seja, com certos astros. O Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e assim por diante, porque isso tem uma relação também com o astrológico. E é bem interessante essa ideia, porque você vai ver Jung falar da Heimarmene, ou seja, do destino. Daqui a pouco eu vou mencionar um pouco sobre essa palavra, Heimarmene. A relação que Jung faz com a Heimarmene é a compulsão ou a coerção de libido. É muito interessante essa relação e também essa compulsão também astral relacionada ao antropos, tá? Então, quando veio a estar na esfera demiúrgica, estando para ter toda a permissão, avistou as obras do irmão e os regentes, ou seja, os astros, o amaram. Da mesma forma, amaram como Heral, ou seja, eroticamente. Porém, cada um compartilhou de sua própria função as características astrais. Marte, a violência, Vênus, o amor e assim por diante. Compartilhou de sua própria função. E tendo conhecido bem a essência desses e tendo comungado da natureza deles, quis romper a periferia dos ciclos e compreender o poder do que se impõe sobre o fogo. Ele quis, na verdade, romper toda a esfera astral e olhar para baixo. Abaixo estaria, na verdade, a physis, a natureza. Essa natureza, ela é personificada. E Jung, ele traduz isso como um símbolo do arquétipo da ânima, a sedutora. E é bem interessante também que Luiz falou sobre... Deixa eu ver aqui. Às vezes o caminho é sedutor, o caminho tanto da reta como da curva. Isso me lembrou um pouco essa história do antropos, que ele está, na verdade, num processo de catábase, ou seja, de descida. Para Jung, ele não interpreta isso de forma de queda, mas ele é como se fosse o herói, o ego, que agora começa a emergir do elemento inconsciente, ou seja, dessa divindade que representa o inconsciente. Pode ir mais adiante? Então, aqui eu só faço uma reflexão. O destino, ou a Heimarmene, assume a ideia de compulsão astral, que Jung denomina de compulsão ou coerção da libido.
né? Isso está no símbolo da transformação, assim por diante. Então, ao mesmo tempo, é bem interessante esse jogo dentro do hermetismo, porque o homem ele está querendo se libertar dessa força, dessa coerção. Porque tem um quê ali, um pouco de moral, ou seja, um pouco sombrio, né? Tem a ver com algo quase que instintual, que está relacionado com, por exemplo, a cupidez, a luxúria, a riqueza, a ostentação, ou seja, os astros, de alguma forma, têm esses elementos como se fossem representações simbólicas desses arquétipos relacionados à sombra. É interessante porque Robert Siegel, ele disse que o mal aí seria o demiurgo. Eu sou contrário a essa ideia. Demiurgo teria sentido negativo se fosse no gnosticismo, não no hermetismo. Tá? Vamos mais adiante, eu vou explicando isso um pouco mais. Então, assim, só para dizer que existe toda uma rede astral, ou seja, alguma correlação desses elementos astrais ou zodiacais com o ser humano, né? Ou seja, como se desse um sentido à existência do ser humano. Mas o ser humano é mais do que isso, tá? Por isso que eu vou mais adiante falar um pouco sobre essa questão do homem essencial. O ser humano é mais do que isso, é mais do que simplesmente essa coerção, essa compulsão. Tá? Existe algo que é anterior ao ser humano, ao homem como ele é. Tá? Pode ir mais adiante. Próximo slide. Pronto, isso aqui também é a mesma coisa das esferas. As esferas mais centralizadas estavam relacionadas com os astros, né? Aí veja, o mito continua, e tendo ele toda a permissão do mundo, dos mortais e dos viventes irracionais, porque o antropos ele é superior, na verdade, superior nesse sentido, né? Ele está numa esfera superior, ele habita no inconsciente, ele habita na divindade, e ao mesmo tempo ele começa agora a passar pelas esferas astrais, com essas representações todas simbólicas e arquetípicas, né? E ao mesmo tempo agora ele que tinha toda essa autoridade, ele na sua essência que teria a relação e a imagem com a divindade, agora ele passa a olhar, a se encantar pela natureza. Mas aí eu vou explicar como ele se encanta pela natureza, como ele é seduzido pela natureza. Tá? Então, tendo ele toda a permissão do mundo, dos mortais e dos viventes irracionais, olhou para baixo através da harmonia, eu digo, ou seja, das esferas planetárias, tendo rompido a couraça, como que abrindo, tá, uma armadura, ele mostra a bela forma de Deus, ou seja, que está em si, por isso que Deus ama eroticamente esse homem, por isso que os regentes amam eroticamente esse homem, e assim por diante, por causa da sua beleza. Então, ele também mostrou a bela forma de Deus à natureza, ou seja, a Físis, que está postada embaixo, o qual, tendo uma beleza insaciável, e toda a forma de Deus, ela tendo visto, sorriu com amor, já que ela tinha visto a visão da muito linda forma do homem, a aparência dele na água, ou seja, tudo projetado, é tudo projeção aqui. Ela vê a aparência dele na água e a sombra dele sobre a terra. Porém, o mesmo, aí é que está o ponto focal aqui. Porém, o mesmo, vendo a forma semelhante a ele, estando nela, ou seja, estando na Físis, projetada na Físis e na água, amou e quis habitar lá. Na verdade, se vocês notarem, aqui tem um mitologema, o mitologema de Narciso. Ele, na verdade, não se apaixona pela Físis, ele se apaixona por si mesmo. Ele não tinha visto a forma dele antes, tá? Os outros elementos, os outros personagens conseguiram perceber, mas ele não conseguia.
Físis se apaixona por ele, os regentes se apaixonam por ele, Deus se apaixona por ele e tal. E quando ele olha para si mesmo, ele se apaixona. Aí aqui tem um narcisismo, né? A diferença aqui do narcisismo de Deus é que lá ele, na verdade, se desapega da forma que ele vê. Deus se desapega da forma que ele vê. Aqui não. Ele se encanta tanto por si mesmo que ele se entrega. Ou seja, geralmente esse mito, que é reproduzido sempre de forma arquetípica, esse mito sempre aparece com a Físis como uma sedutora, a que vai encantar o herói e assim por diante. Aqui não. Aqui ela, na verdade, sorri porque ela vê a forma que está no homem, tá? E depois, na verdade, é ele que se dá como uma espécie de sedução em relação a ela. Mas, de alguma forma, ele se entrega a essa natureza, que é uma natureza da irracionalidade. Para Jung, não seria, na verdade, uma natureza da irracionalidade. Seria uma conjunção inferior, ou seja, é o ego que começa, na verdade, a ter uma consciência e começa a ter conjunções, ou seja, elementos que o ser humano, nessa trajetória, Luiz falou, por isso que eu estou citando bem Luiz aqui, nesse caminhar, ou seja, nesse encontro, nesse desencontro e assim por diante. O primeiro, na verdade, encontro que ele tem é com a própria ânima, ou seja, simbolicamente aí a Físis. Ok. E aí já começa a dar sentido esse mito, que é explicar alguma coisa. Ele explica justamente a limitação do ser humano, na verdade, a mortalidade do ser humano e, ao mesmo tempo, a imortalidade. Ok. Mais adiante ele diz, pode prosseguir. Então aqui eu coloquei uma figurinha só para mostrar, assim, como se fosse o Antropos lá na parte superior, olhando para baixo, a Físis, coisas desse tipo. Pode prosseguir, assim. Aqui tu fala um pouco sobre essa questão da... Então, essa figura aqui, ela é fantástica, porque o que me vem à imagem quando eu leio esse texto é justamente essa figura da Físis, tá? Personificada. E aqui, ou seja, é só uma reflexão que o ser humano ele está em constante luta com a sua alma e com seus demônios. E, ao mesmo tempo, esse é um confronto com a sombra que, na verdade, se configura como se fosse uma obra. E, ao mesmo tempo, a obra do aprendiz. Enquanto que o confronto com a ânima é uma obra-prima, ou seja, é todo um processo, como se fosse um processo alquímico de encontro, de conjunção, de colocar os elementos, de misturar as tintas, de fazer a tintura e assim por diante, num processo de laboratório e, ao mesmo tempo, num processo de construção do homem filosofal, que mais adiante eu vou falar um pouco sobre isso. Pode continuar. Então, eu coloquei aqui só uma figura de Narciso, né? O Narciso olhando para si mesmo, a sua imagem. Ok. Volta um pouco. Essa parte aqui, ó. Não, a parte do texto aí. Então, e por isso, de todos os viventes sobre a terra... Isso aqui é uma conclusão, né? Ele chegou a uma moral da história, tá? E por isso, de todos os viventes sobre a terra, o homem é duplo, mortal por causa do corpo, mas imortal por causa do homem essencial. Pois sendo imortal e tendo toda a autoridade sobre todos, os mortais sofrem estando submetidos a Remarmene, aquela compulsão dos astros, ou seja, a compulsão astral. Portanto, mesmo estando acima da harmonia, ou seja, das esferas planetárias, sendo harmonioso, tem vindo a ser escravo, ou seja, submetido a Remarmene, ou seja, aqueles impulsos causados. Veja, aqui a gente deve entender impulso, na verdade, como reflexo de ações. Você tem
na verdade, aqui um reflexo de ação, e esse reflexo de ação é, na verdade, físico, tá? Arquétipo, ele é mais do que isso, tá? Então, assim, eu posso dizer Marte, mas falar simbolicamente da violência, mas também falar de alguma coisa arquetípica e de uma produção dele que tem a ver com o instinto, como, por exemplo, agir agressivamente. Ok, mas isso não é necessariamente um arquétipo. Agir, um instinto não é necessariamente um arquétipo nesse sentido. Então, o homem passa por uma catábase do inconsciente para uma emergência consciente, até uma meta de individuação no si mesmo, encontrando-se em união com a divindade e restabelecendo a vida. Aqui não é aquele encontro final que a gente poderia dizer com o si mesmo. Aqui, na verdade, é o processo do ego que está aparecendo na sua consciência, que tem elementos no decorrer da sua história, ou seja, no decorrer dessa senda, desse caminho, que encontra conjunções ou conjunções inferiores. É interessante também notar ali naquela parte do mitologema de Narciso, como o homem ele assume aquilo que a gente chama de personalidade humana. Eu até estava falando com o Tommy um dia sobre isso, que é justamente quando o homem, esse antropos, que ele em si ele não é Deus, mas ele tem o quê de Deus ali. Só que ele se encanta tanto com a divindade que ele se acha. Ou seja, ele se acha ali, é aquilo que Jung chama de personalidade humana, que você se identifica com a divindade. Eu me acho a pessoa mais sábia, mais irresistível e coisa desse tipo. Então, é bem interessante observar que qualquer relação nesse percurso que você queira se identificar com o self em si mesmo, na verdade, você tende a essa personalidade humana. Não é nessa trajetória que há uma identificação com esse self. É todo um projeto, é todo um percurso, é todo um encontro e desencontro, é toda uma mortificação. Notem, aqui é um processo de mortificação. O homem se encontra com a físis e é mortificado, ou seja, ele passa pelo processo de mortificação. Ok. Pode ir mais adiante. Então, quando a gente fala do homem essencial, a gente está falando daquilo que os autores herméticos vão dizer assim, qual é a essencialidade, qual é a essência do ser humano em si? Então, essa essência é nous. Nous é aquilo que a gente chama de significado, de mente, de intelecto, tem vários sentidos, de conhecimento, é o órgão da gnose, de olhar para si, e coisa do processo de individuação e assim por diante. Ou seja, é esse homem que deve procurar a vida, ou seja, é esse homem que deve procurar o sentido, é esse homem que deve procurar o significado. Mais adiante eu vou até comentar sobre isso. Geralmente você entra no consultório do psicólogo, psiquiatra, etc. Aí o psicólogo pergunta assim: o que é a felicidade para você? O que é que vai te fazer feliz? Na verdade, eu acho que essa pergunta é até um pouco equivocada. Deveria perguntar qual é o significado da vida para você? Qual é o sentido da vida para você? Ou seja, o que é que compõe essa essência de você querer continuar essa trajetória? Ser feliz, você pode ser feliz pontualmente na trajetória, mas você pode se frustrar também. Então, são elementos que não correspondem àquilo que a gente chama da personalidade total que o Luiz Humberto havia mencionado. Isso aqui é a personalidade, esse encontro que nós temos na senda, esse encontro ele é quase que acidental ou, ao mesmo tempo, é um encontro que pode ser necessário, como no processo de alquimia, que você faz a mistura e essa mistura não dá certo,
você deve separar, passa por um processo de mortificação, até você encontrar essa essencialidade, tá? Então, às vezes, no hermetismo, há uma separação entre aquele homem completo e o homem que poderia chamar de o homem racional, tá? Isso é uma redundância, seria um contrassenso. Mas seria esse homem instintual, esse homem que a gente diz assim, um homem lógico. Também, só pegando uma deixa de Luiz, quando Luiz diz assim, às vezes a gente procura forma. É o homem lógico, né? É o homem lógico. Porque tem coisas... Posso continuar? Então, assim, às vezes a gente precisa de forma, porque essa forma é uma forma da lógica, é do logikoi, o antropológico. A gente não está falando desse homem, porque, na verdade, esse homem é esse que está aqui o herói na sua consciência, tá? Nós estamos falando aqui de algo que é anterior, algo que vem do inconsciente, que chega a uma totalidade, que vai me levar até uma união com uma união divina, ou seja, uma união com o divino. Ok, que nós podemos também traduzir como o homem interior, como o homem essencialmente humano, o homem perfeito, o homem iniciado, o Tianjin, ou seja, do chinês, ou seja, o homem completo, e assim por diante. O Atman, o Brahman, ou seja, o nome que você queira dar, mas, na verdade, essa integridade, ou seja, essa relação integral com a sua própria essência. Posso continuar? Tem um tempo? Tem sim, professor. Tem, okay. David. Se você puder falar mais uns 10 minutinhos para a gente abrir para o Tome. Tá, ok. E depois a gente dá mais um tempo aí nas perguntas, tá? Tá, ok, tá, obrigado. Então, continuando, pode passar o próximo slide. Então, aqui eu coloquei essa imagem, essa imagem, o artista, na verdade, é desconhecido, tá? O artista conhecido, faço a referência. Mas aqui é um artista desconhecido. Então, essa imagem é mais ou menos uma representação de uma anábase, ou seja, é um processo de individuação que você, na verdade, percorre o sentido contrário daquela catábase. Ou seja, esse processo é um processo, na verdade, de individuação, é que você retira aqueles elementos que você foi adquirindo durante todo o processo e fazendo essa separação. Pode continuar, por favor? Então, assim, eu não vou ler tudo isso aqui, mas só para dizer dessa relação do homem duplex, que tem essa característica da mortalidade, ou seja, da matéria em si. E essa matéria a gente pode traduzir também como um processo inicial, ou seja, da consciência, do ego com a consciência, do processo alquímico, que você vai utilizar a matéria e assim por diante. E essa parte imortal, que até o próprio Jung menciona sobre isso, ou seja, o homem com a parte mortal e imortal. Pode continuar. Então, esse homem essencial é aquilo que Jung denomina do antropos gnósticos, do homem filosóficos, do homem filosoforum, do Atma, do Purusha, do Lapis filosoforum, do Cristo, do homem espiritual, do Tianjin, do Buda e assim por diante. Ou seja, é aquela pessoa, na verdade, que está em conexão, aquela conexão integral, ou seja, da totalidade do ser, que pode fazer um diálogo entre aquilo que é do consciente e aquilo que é do inconsciente, aquela superação das coisas que estão relacionadas à sombra, aquilo que está relacionado, na verdade, ao encontro com a própria ânima e assim por diante. Então, trata-se do si mesmo que se encontra em processo de individuação, em plena conjunção superior, ou seja, agora a sua união é uma união agora com o divino,
Ou seja, eu estou dizendo divino, mas você pode dar outro contal, outro atributo ou título. Esse homem essencial, ou seja, esse homem essencialmente humano, é o encontro tridimensional do inconsciente com o ego consciente, culminando em estado de consciência de si mesmo. Não se trata de encontro ou conúncio incompleta, impura, inferior, mas de um processo alquímico de lapidação, de mistura, de tintura, e até eu falo de triturar também, tá? Não é só esse processo da tintura, da mistura e assim por diante. Pode continuar, por favor. Então, no processo de manifestação e emergência do antropos, ele busca se reintegrar à vida. Porque esse self tem um sentido com a vida. Tá? Então, e eu achei também interessante essa questão da produção artística e criativa de Luiz, quando há um processo... ele diz, é o caos, mas ele busca a harmonia, ou seja, esse processo que ele está buscando sempre a reintegração com a vida. Eu estou fazendo, Luiz, só uma leitura daquilo que eu vi da tua produção. Então, é essa busca, né, essa busca que você, nessa senda, você faz uma relação com a reta, com a senda, aliás, com a curva, e ao mesmo tempo você vai construindo e dando aquilo que a gente pode dizer que é amorfo, ou seja, sem forma, mas sem forma sim. Tem uma forma no si mesmo, tem uma forma no self, que vai ser integrado. Esse ser humano, na verdade, não é concebido aqui enquanto aquele que vem a ser, não é o Dasein. Ou seja, não é simplesmente o existir, é o ser mesmo, é o Sein. É aquilo que é essencial desde a pré-existência e também corresponde a uma meta. É aquilo que está no inconsciente, mas aquilo que ou seja, aquilo que ao mesmo tempo é minha sombra, minha ânima e assim por diante, mas que me traz num caminho enquanto herói, enquanto ego consciente, e me busca, e me leva a uma compulsão de união comigo mesmo, ou seja, com esse divino que há em mim, com essa centelha que me faz completo. Então, a preocupação primeira aqui não é saber o que faz o homem feliz, aquilo que eu havia mencionado, mas o que dá sentido ao ser humano, o que proporciona a vida, qual é o significado de ser para a pessoa, tá? Então, às vezes, felicidade para alguns parece ser apenas conjuntos inferiores acompanhadas de mortificações, ou seja, às vezes você diz, poxa, eu estava tão feliz, não sei o que, tal, aí aconteceu tal coisa. É porque é justamente esse processo de conhecimento, de integração, tá? Quando você, na verdade, busca essa essência numa completude maior, aí é o que nós dizemos, que você passou por todo um confronto, esse confronto necessário. Eu acho que Luiz me ensinou alguma coisa desse tipo, de confronto, alguma coisa assim, ou de angústia, algo desse tipo. Então, assim, é nesse processo que a gente chama de um processo alquímico da psique humana, que você encontra esse homem essencial, ou seja, esse self, que o mito do Poimandres, na verdade, ele conclui com isso, quando o homem ele ascende, mas ele ascende na sua completude, ou seja, numa relação de personalidade total. Não é aqui mais o ego, não é aqui o homem na sua trajetória, ou seja, com as angústias, com os confrontos, mas aqui é o homem na sua forma integral, o homem essencialmente humano, tá? Então é isso que eu gostaria de ter falado.